Então, o aumento do contingente de blitz que aconteceram no segundo turno das eleições para presidente no ano passado foi pedido pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem diz isso é Silvinei Vasquez. Eu vou até mostrar aqui, ó, essa matéria aqui é mais importante das que veio desse final de semana para cá, né, que merece um destaque. Então aqui, ó, blitz em rodovias no segundo turno foi pedido do TSE, diz Silvinei. Aí você tem aqui também na coluna do Paulo Capelli. Silvinei diz à Polícia Federal que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Então, vamos conversar sobre isso, né? Que é muito importante. Vou ler a matéria aqui antes de eu entrar no assunto, tá ok? Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, disse à Polícia Federal que o aumento das blitzes no segundo turno da eleição presidencial foi consequência de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Preso desde agosto, ele é investigado por suposta tentativa de impedir eleitores do Nordeste de chegarem aos locais de votação em 30 de outubro do ano passado. Em depoimento à Polícia Federal, disse o chefe da PRF na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí, entre aspas, cada policial possui a sua meta diária de abordagens em cada lugar do Brasil. E como o efetivo foi maior no segundo turno, porque houve pedido dos 27 TRS e do TSE, pedindo o aumento do efetivo policial, houve o acréscimo de policiais fazendo abordagens, que o maior aumento foi em Roraima, com 26%, depois Amapá, com 24%. Eu duvido, viu, que foi nesses dois estados. Mas vamos lá. Que o número de abordagens foi maior porque o Ministério da Justiça fez uma operação e queria que tivesse garantia para todas as pessoas e todos os eleitores que foram votar, pois a Polícia Rodoviária Federal ajudou na fiscalização, garantindo o direito de ir e vir com segurança, sendo natural o aumento de fiscalizações, afirmou ainda Silvinei Vasquez. Procurado, o TSE ainda não se manifestou sobre a declaração. Sobre a amizade com Bolsonaro. No depoimento, a Polícia Federal também questionou Silvinei Vasquez sobre suposta relação de amizade com Bolsonaro ou com Flávio Bolsonaro. O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, porém, negou manter relações pessoais tanto com o ex-presidente quanto com o senador, e disse que o trato com ambos se dá no âmbito profissional. Silvinei disse ainda que quando Bolsonaro gravou vídeos pedindo que manifestantes liberassem as rodovias, reduziu 80% dos bloqueios. O ex-diretor da Polícia Federal negou relação pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já falei aqui, mas está numa legenda aqui. O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal é investigado por impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, prevaricação, condescendência criminosa e estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, neste caso, o eleitor brasileiro. Então, meus amigos, quando a CCI sente o cheiro da fumaça, é porque tem fogo no parquinho. E vocês que me acompanham há muito tempo, e já devem ter visto alguns vídeos meus falando sobre essa questão das blitz do Nordeste. Se não viu, vá lá ver, né? E tem aquela questão de, no final da votação, o Alexandre de Moraes faz uma reunião em off com o Silvinei Vasquez e depois vai para uma coletiva de imprensa, onde a imprensa inteira
tenta enquadrar o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, sobre essa questão das blitz no segundo turno, né? Porque não se justificava fazer blitz do jeito que eles fizeram, né? E muita gente deixou de votar por causa das blitz. Ou seja, e isso com um ênfase muito maior na região do Nordeste. Ou seja, foi feita uma operação, né, policial de fiscalização intensiva no Nordeste, superior às fiscalizações que acontecem nos períodos de festa junina no Nordeste. Para você ter uma ideia. E muitos carros, né, chegaram a ser apreendidos, né? Muita gente acabou não indo votar porque não estava com a fiscalização, não estava com os documentos em dia. Enfim, foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito e um atentado contra a democracia. Por quê? Porque no dia da eleição, se você dificulta o eleitor de ir votar, você está indo contra a democracia. Porque a festa da democracia é a oportunidade do eleitor ir até o local de votação e depositar ali a sua fé no sufrágio universal. Entende? Então, se isso partiu do TSE, que o pessoal lembra que na época ficava falando assim, né? Deixa o Nordeste votar, é o Bolsonaro que impediu o pessoal que vota no Lula de votar. Hein? Para inglês ver, né? Como se o Nordeste fosse eleitor do Lula. Enfim, então, durante a coletiva, né, os jornalistas tentaram, de tudo quanto é jeito, apertar o Alexandre de Moraes sobre a questão das blitz, né, e principalmente no Nordeste. E o Alexandre de Moraes, se vocês forem ver lá, defendeu o Silvio Vasco, defendeu as blitz. Eu falei, pô, isso está esquisito, né? Era para ele mandar e prender o cara na mesma hora. Falei, pô, o cara foi lá, atrapalhou o cara de votar. Não, isso não pode. Mas não, ele fez o inverso. Ele defendeu o Silvio Vasco, o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Então agora, depois de que ele está preso, talvez eu entenda isso até como uma delação premiada, não sei, porque isso aí realmente muda a linha de investigação, né? Horas. Quem é que tem interesse em não votar no Nordeste, em impedir que o eleitor vote no Nordeste? Ah, é o Bolsonaro que não quer que o eleitor vote no Nordeste. Como assim, Bolsonaro? Se o Nordeste foi o único lugar que elegeu o Lula, onde o Lula fez um estrago nas urnas, foi no Nordeste, que ele teve uma votação absurda, o resto do país, tudo ele perdeu. Então, dizer que a blitz foi para prejudicar o Lula? Horas. O Lula foi o mais beneficiado no Nordeste. Ou seja, a blitz beneficiou quem? O candidato Lula. Isso é lógico. Não tem outra explicação. E aí você faz o seguinte: por que esse interesse, né, de impedir que o eleitor do Nordeste fosse votar? Porque realmente o Bolsonaro tinha muito voto no Nordeste. E ao diminuir a presença do eleitor nas urnas do Nordeste, aí eu chamo aquele vídeo do Flávio Dino, não vou repetir porque vocês já viram isso uma porrada de vezes, vocês estão cansados de ver. O Flávio Dino falando, né, que depois, por volta de 4h30, 5 horas, os fiscais, quer dizer, os mesários, em consórcio com os fiscais, né, depois, né, que encerrou a votação, ele tem a prerrogativa de usar a digital dele para votar no lugar de quem não votou, de quem se ausentou, de quem já morreu, entendeu? Então ele vai lá, vota quantas vezes ele quiser. Quem falou isso? Flávio Dino. Quem estava reunindo com o TSE e com o STF para pedir essa coisa de ônibus gratuito, né, para os eleitores votarem no dia 30 de outubro?
o Flávio Dino, atual ministro da Justiça. Entendeu? Então, e aí, quem que atende esse pedido para poder fazer blitz no Nordeste? Silvinei Vasquez. E quem defendeu o Silvinei Vasquez? Alexandre de Moraes. Então, o Silvinei Vasquez vem agora e diz: quem mandou fazer blitz, principalmente essas blitz que eu fiz grandiosamente no Nordeste, foi o TSE. Entendeu? E aí, na época, o presidente do STF era o ministro Barroso. Eu acho, né? Era o Barroso. E aí, quando ele se reuniu com a turma do Lula para viabilizar essa questão de ônibus, transporte gratuito no segundo turno, né? Ou seja, mais uma coisa que não tinha cabimento. Eu vou oferecer para você ir, vou oferecer o ônibus para você ir votar, e no dia que você for votar, eu pego a Polícia Federal e mando parar o ônibus que ele está careca, com o pneu careca. Ou seja, eu coloco todo mundo dentro do ônibus e na hora de eu liberar o ônibus para votar, não, vocês não vão votar porque o pneu está careca, Ou seja, essa é uma lógica que a gente não consegue entender do ponto de vista democrático, entendeu? Se houve essas ações que prejudicou realmente eleitores de votar, houve uma intenção de fazer isso. E aí, a gente vai na linha de investigação que aponta para o ministro Gilmar Mendes, que fala: essa é a cultura do que na justiça eleitoral eles chamam de o mesário pianista. Então, depois que fechou o processo eleitoral, o período de votação, as urnas do Nordeste foram as últimas a serem entregues, e o pessoal ficava assim nas apurações na grande mídia, né? Bolsonaro está liderando, mas está diminuindo. Vamos esperar chegar às urnas do Nordeste. Olha só que merda, hein? Que democracia tupiniquim essa que a gente arrumou, hein? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Não vou fazer ele muito longo, né? Porque eu ainda estou mudando de quarto aqui, estou fazendo uma baguncinha aqui, porque eu estou cansado de ficar naquele quarto. Entendeu? Você viu que não tem mais aquela porta aqui, já desapareceu. Mas eu conto com vocês porque olha só o tamanho do trabalho que a gente está fazendo. Tá certo? E você só vê isso aqui. Você não vê isso em outro lugar. Você não vê isso na Comissão Cidadã de Inquérito, quer dizer, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Você não vê isso na CPI do Distrito Federal, né, dos atos democráticos. Você não vê isso na grande mídia. Você não vê isso nem na mídia do governo. Quer dizer, na mídia que apoia aí o pessoal que eles chamam de direita, né? A Jovem Pan, a Oeste. Eles não têm esse feeling de passar o olhar, entendeu? Com filtro. Olha, gente, pensa com a cabeça de cima. Olha só, quem ganhou no Nordeste? Lula. Ganhou em todos os estados? Em todos os estados. Onde houve mais blitz? No Nordeste. Para prejudicar quem? O Lula? Não, porque se o Lula ganhou em todos os estados, foi para beneficiar o Lula. Prejudicar quem? O Bolsonaro. Como? Através da cultura do mesário pianista. E aí, isso é a investigação que a CCI está levantando e quer acompanhar e que vocês estão ajudando a investigar. Então, eu sou o João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E aqui está um calor, gente, que vocês não fazem ideia. Nossa Senhora, eu estou assando aqui, mas assando mesmo, sabe? Mas eu estou aqui com vocês, certo? Domingo eu descansei, hoje eu estou voltando devagarinho, estou mexendo aqui, fazendo umas mudanças aqui para melhorar para mim, para você, tá certo? E agradecer a todos vocês que estão compartilhando, que estão se inscrevendo, sabe? Que estão curtindo, que estão contribuindo com a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, porque sem isso, gente, isso não avança, certo? Eu estou por conta de vocês. E vamos avançar, porque a pacificação do país
não vai ficar barato, não. E, ó, se não for através da Comissão Cidadã de Inquérito, vocês estão vendo, né? Muita coisa ainda não caiu a ficha para essa turma. Mas nós já estamos aqui, ó, há 1 ano batendo nessa tecla, né? E pode ser que alguém usou o nosso material e está, né, avançando com as investigações dentro dessa linha, tá certo? Amanhã eu volto com coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. E vou até adiantar o assunto para vocês entenderem. É uma mágicazinha, é um truque. E o que esse truque tem a ver, né, com esse momento político do Brasil? O truque é o seguinte, presta atenção. Você vai fazer isso com o pessoal seu aí da sua casa. Você tem que ter um cara, uma pessoa que vai ser o seu comparsa, tá certo? E aí você chama um desavisado. Mas antes você combina com o seu comparsa o seguinte, ó, vou chamar o fulano de tal, e aí eu vou pedir para ele encostar a mão em qualquer lugar desse cômodo aqui, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer peça. Tá certo? E aí eu vou ficar fazendo pergunta para você. Ele colocou a mão nesse celular aqui? Aí você vai responder não. Colocou a mão nessa caneta aqui? Você vai responder não. Aí, antes de você falar, olha, vamos supor, ele encostou nessa lâmpada aqui. Então você vai combinar com o seu comparsa o seguinte: antes de eu falar, a última pergunta que eu vou falar, antes de eu perguntar o que ele encostou, foi assim, ó, ele encostou nessa chave de fenda? Aí você vai falar não. Então, presta atenção. Depois da chave de fenda, eu vou apontar aquilo que ele encostou a mão. Aí o sujeito vai lá, fica no outro lado do cômodo, trancado lá e aquela coisa toda, né? E você fica com ele aqui, com o colega, o rapaz, o seu comparsa, né? Fica na sala junto com o cara que você convidou para tocar as coisas. E aí você sai da sala, fica no outro cômodo, né, incomunicável. Aí ele toca, aí o comparsa falou, pode vir, ele já tocou. Aí começa, ele tocou no celular. Aí o cara fala, não. Tocou na caneta? Não. Tocou na chave de fenda, na chave Phillips? Não. Tocou na lâmpada? Tocou. Aí o seu colega vai ficar, pô, cara, como é que você descobriu que eu toquei? Eu peguei, você estava lá do outro lado, como é que você adivinhou e tal? Aí repete 1, 2, 3, e o cara vai ficando pé da vida, porque não descobre como é que aconteceu isso. Como é que ele consegue descobrir aonde você tocou? Entendeu? E aí, meu amigo, isso tem muito a ver com o momento do Brasil, principalmente no período eleitoral, tá certo? Eu explico isso no próximo vídeo, no 105, porque esse é o 104. Então, não deixe de acompanhar, fique esperto, porque você vai entender sobre isso. E faça essa brincadeira aí com o seu colega, tá? Com alguém da sua família aí e tal. Vocês vão ver que interessante. E aí vocês vão entender como é que isso tem a ver com a questão política do Brasil, tá certo? Então, João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito, tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram e abençoam todos vocês. Proteja essa família brasileira maravilhosa que a gente está fazendo tudo para tornar todo mundo unido, pai, filho, mãe, avô, neto, primo, sobrinho, tá certo? Porque família é família, gente. Política é política, tá certo? Tudo muda, política muda. Cada hora que você olha, é igual nuvem, né? Aqui em São João do Rei tinha um grande líder que falava assim, ó, política é igual nuvem. Cada hora que você olha está de um jeito. Mas família não. Família é um patrimônio para a vida toda, tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser, eu trazendo esse vídeo para vocês, para a gente falar sobre isso, tá bom? Um abraço. E não esqueça, viu, gente? Nosso Pix está aí, ó, jpnoticias@gmail.com. Continue participando, tá bom? Não deixe de participar comigo, porque eu fico à vontade, quando eu fico tranquilo, as contas estão em dia, tudo direitinho, eu tenho paciência e tranquilidade para pensar e poder trabalhar, tá certo? Nisso, que a pessoa fica falando, vai fazer outra coisa para fazer. Não tem coisa mais importante para fazer hoje
do que isso, pacificar o país e avançar nessa linha de investigação. Então a participação popular é muito importante e você está participando disso quando você se inscreve, curte, compartilha, né, comenta e também, sinceramente, ajuda a gente aí com a sua doação do Pix, tá certo? Qualquer valor, tá valendo. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.